Fala superceiros, aqui é o Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá. Quem não está inscrito no canal, se inscreve, dá aquele joinha, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, ficar fortão com cara de super-herói. Então vai lá, se inscreve, dá aquele joinha e vem com o Super Malva. E vamos dar continuidade na nossa videoaula. A gente está na segunda parte aqui de organização do ensino fundamental em ciclos. Algumas questões. Já vamos colocar aqui no nosso quadro negro, que na verdade não é negro, é verde. E está aqui, ó, a organização do ensino fundamental em ciclos, algumas questões, do Ocimar Munhoz Alavarce. E por que eu estou trabalhando nessas aulas, pessoal? Estamos aqui em 2023 com concurso aberto aí na área da educação da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Muitos aí que me seguem, colegas, amigos, aí pediram que fizesse umas aulas para poder ajudá-los, então eu estou fazendo todas as aulas do edital. Beleza, galera? Do conteúdo programático lá, né, do edital. Então, assim, tô passando aqui, essa daqui é a segunda parte desta videoaula. Não deixem aí de olhar a playlist, de acompanhar as aulas para não perder nada, tá? Não assistir a segunda, a terceira aula, pular a primeira. Então, procurem assistir aí na sequência, tá bom? Então, vamos lá, galerinha. Também, você tá no seu notebook, no seu PC, abre a tela aí para poder acompanhar melhor a leitura, tá bom? O vídeo tá em 1080, tá em Full HD, dá para você ter uma clareza nas palavras, é só realmente abrir a tela aí para poder enxergar, certo? Vamos lá. Nós paramos aqui, nós fizemos toda a introdução, ó, e nós paramos aqui, ó, os ciclos e a democratização da escola. Então nós vamos dar sequência daqui. Vamos aumentar mais, né, para ter... Vamos ver aqui se aqui dá para... Opa! Cadê? Vixe Maria do meu! Para... tem que diminuir um aqui porque tá muito grande, não tá cortando. É isso aí, pessoal, ó, vamos lá. Pode-se delimitar como ponto de partida para a compreensão do alcance dos ciclos o caráter compulsório do ensino fundamental. Embora historicamente seja possível identificar demandas populares pelo direito à escolarização, isso não significa a existência de convivência pacífica dos filhos de trabalhadores obrigados a frequentar a escola, particularmente daqueles mais depauperados aí, frente às exigências dos procedimentos intraescolares. Ao contrário, o que se nota é um processo histórico no qual se evidencia uma acentuada seletividade da escola, cuja conclusão parece inatingível para muitas crianças. Além disso, a genérica aspiração popular por escola não produz empiricamente a adesão de todas as crianças que o Estado convoca a partir dos 6 anos de idade, derivando daí uma tensão entre direito e dever que Cury assinalou. Pessoal, esse parágrafo aqui ele está falando o seguinte, que o governo lá ele estabelece uma lei que fala assim, ó, todos têm direito à escola, todos têm direito à permanência na escola, ao acesso à permanência, têm direito aos mesmos estudos, tudo. Mas o que acontece? Em primeiro lugar, entra naquela questão que a gente falou. O que a escola está trabalhando? Ela abrange todos. É como, vou dar um exemplo bem grosseiro aqui. Você pegar lá e falar, vamos fazer uma pesquisa no Google. Lá na casa de vocês entram no Google, pesquisa isso e isso. Muitas crianças aí, muitos jovens, não têm acesso à internet dentro de casa, não tem um computador em casa que possa fazer essas pesquisas. Olha, vocês vão lá, pesquisa, imprimem umas imagens e tragam para a escola, né? Não, pessoal, muitos... quem tem impressora, a maioria das pessoas não tem. Eu tenho impressora porque eu sou professor, mas muita gente não tem uma impressora em casa. Então, assim... parte desse princípio. Muitos jovens não têm os recursos que muitas vezes a escola pede. Olha, nós amanhã vamos trabalhar com tinta nanquim, com bico de pena. Olha, amanhã nós vamos trabalhar com canetinhas, aquela pintura, lápis aquarelável. E muitos não têm condições de ter acesso a essas coisas. Então, muitas vezes a escola trabalha e fala assim, ó, quem quiser... eu vou dar um exemplo, como sempre, né? Dando exemplos aí das minhas vivências. Eu fui criado pelos meus avós, debaixo de muito sacrifício ali, e eu estudava numa escola estadual. Gente, era uma coisa absurda, porque era os anos 90 ali, né, final dos anos 80, começo dos anos 90, uma escola estadual que adotava livros didáticos, e a gente tinha que comprar, e o meu avô ganhava salário mínimo, e a minha avó muitas vezes ela não tinha condições de comprar livros, e assim, estudava eu e a minha irmã, então era livro para um e livro para outro, e a minha irmã repetiu 2 séries. Ela repetiu quando criança e depois repetiu ali na adolescência, e eu acabei alcançando ela, e nós estudávamos na mesma faixa etária. Teve ano que a gente estudou até na mesma sala. E aí o que acontecia?
a minha avó ia lá e comprava, por exemplo, um livro de geografia, um livro de ciências, um livro de inglês, e chegou ao ponto absurdo de professor falar assim, não, cada um tem que ter o seu, porque na hora de fazer exercício, cada um tem que fazer o seu. Meu, olha que situação, e livros didáticos foi uma coisa que a vida inteira foi caro. Hoje eu acredito, vou comprar um livro de geografia hoje para poder estudar. Meu, deve custar em torno do que? 180, 200 reais, 220 reais um livro hoje. Se fosse naquela época, era mais ou menos essa faixa. Aí você imagina, 2 livros de geografia, 2 de ciências, 2 de história, 2 de matemática, 2 de português. Gente, 2 de inglês. Era um absurdo isso. Gente, isso era um absurdo. E as escolas tinham que comprar. Sabe, a escola, não, desculpa, os pais tinham que comprar, você estudando numa escola pública, adotaram um uniforme e a gente tinha que comprar. E eu lembro, eu já mencionei até numa outra aula, assim como eu, tinha famílias que eram casos mais graves. Até eu lembro de uma família lá, que eu já comentei na outra videoaula, que era uma família evangélica e que tinha muitos filhos e os pais não tinham muito poder aquisitivo. Meu, e os filhos iam para a escola com a mesma roupa que ia para a igreja, com roupa social, calça social, camisa, sapato, e eles eram motivo de chacota na escola, mas porque eles não tinham condições ali de ter um jeans, um tênis, eram muitos filhos. E a escola adotou o uniforme, e eu lembro que chegou ao ponto de proibir a entrada de algum desses jovens lá. Por quê? Porque não tinha uniforme. E aí, o pai foi lá chorando, desesperado. Gente, olha que humilhação. Eu não tenho condição. Mas, meu, é da escola, tem que comprar, porque não sei o quê. Meu, obrigando uma família que não tinha condições comprar uniforme. Uma escola estadual, gente. Uma escola estadual adotando livro didático, fazendo famílias comprar materiais. E era assim. Entende? Vou fazer a primeira indicação aqui, ó, Filhos do Paraíso. É um filme... não é um filme americano, é um filme de cinema, não sei se europeu, árabe, sei lá. E ele é um filme que ele conta a história ali de 2 crianças e que o pai mandou fazer um sapatinho para a menina, para ela ir para a escola, que era a irmã mais nova, e o menino precisava comprar alguma coisa que o pai pediu, e ele passou no sapateiro, pegou o sapatinho. Quando ele passou ali para comprar um negócio, veio um cara, olhou e achou que estava jogado o sapato e levou embora. E o menino, quando ele olhou, cadê o sapato? Sumiu. E ele não podia contar pro pai que ele tinha perdido o sapato, porque o pai ia bater, ia brigar com ele. Então ele negociou com a irmã, e a irmã ficou triste, porque ela estava esperando o sapatinho novo dela, não tinha outro. O sapato lá tinha estragado, tinha ficado pequeno, e ele negociou com a irmã dela usar o sapato dele, que também só tinha um, e ela falou, mas ele é grande e tal. Ele falou, meu, o que dá pra fazer? Senão o pai vai brigar. E aí, o que acontecia? Ele vinha da escola correndo, tirava o sapato no meio do caminho, a irmã ia descalça, aí ela calçava o sapato, era o contrário, na verdade, que a irmã vinha primeiro, e eu não lembro agora. Eu acho que não, é isso mesmo. Ele tirava o sapato, correndo para a irmã colocar para ela poder entrar na escola. Olha que absurdo, era isso mesmo. Então, assim, era uma coisa absurda, gente. E isso aconteceu durante meu período escolar. E é o tipo de coisa que mais ou menos fala aqui nesse parágrafo, né? A escola adotar aí materiais didáticos, adotar recursos que não estão ao alcance de todos. Outra coisa aqui também está falando sobre... tá. Outra coisa que a gente pode colocar aqui também, aqui não fala, mas foi um exemplo que eu quis dar, sobre transporte escolar. Muitas vezes a escola está ali localizada no lugar, é longe da casa da pessoa, não tem um transporte escolar. Hoje tem um transporte escolar gratuito, mas muitas vezes ele não dá conta, muitas vezes. E aí aquela família não tem o direito ali ao transporte, porque ou não tem a vaga, ou por uma questão de 100, 200 metros, não foi aprovado ali o transporte gratuito, e aquela família, tem que amassar barro, tem que andar numa rua de terra num dia que está chovendo, tudo, para levar aquela criança para a escola. Muitas vezes não tem condições de levar, então aquela criança acaba não tendo esse acesso que deveria, tá? Então, essa situação aqui do escola para todos também é uma coisa meio aleatória. E também tem um descaso ali de algumas famílias, de alguns jovens, que acabam não querendo partilhar coisas com aquele que tem mais necessidade. Não quero ele no meu grupo porque a gente vai fazer o trabalho via internet e ele não tem computador.
Eu fui muito excluído na escola, gente, muito, porque eu era pobre, era bastante pobre, convivia ali sempre com roupas doadas pela obra da piedade da igreja que eu frequentava. Então, assim, gente, eu cresci debaixo de muita necessidade mesmo, e eu sei muito bem, gente, o que é essas necessidades aqui, essa dificuldade que a gente tem na escola, ser excluído porque você não tinha condições de ter os recursos que certas pessoas tinham ali, certos jovens tinham na escola. Dando sequência aqui, nossa, que engraçado, como consequência, né? Eu coloquei dando sequência aqui, tá aqui, ó, como consequência do entendimento do sentido político da obrigatoriedade, por conseguinte, não se pode analisar essa etapa da educação básica como se milhões de alunos ali se encontrassem por uma opção própria absoluta, significando que não se pode exigir dos alunos o interesse em relação à escola, como um pré-requisito, nem mesmo prontidões cognitivas. Essa imposição do ensino fundamental transforma em tarefa da escola promover tanto o interesse do aluno por ela quanto a prontidão dos conhecimentos. Então, assim, gente, o que acontece? Aqui está falando sobre uma coisa que até Henri Vallon defendia bastante, né? A questão da afetividade. A escola ela tem que procurar metodologias que façam com que os alunos queiram ir para a escola. Eu, por exemplo, eu batalho todos os dias por essa questão. Gente, quase todo dia eu dou aula para criança. Quase todo dia, gente, tem criança que os pais falam assim, ele chora para entrar na perua, ele não quer vir para a escola, tal, e o pai acha que está acontecendo alguma coisa na sala de aula. Mas, gente, isso acontece com várias crianças e com vários professores. Por quê? E inclusive ontem, né, eu precisei ligar para uma mamãe, uma criança que entrou já com período letivo em andamento na minha sala, e a mãe mandou na agenda lá que a criança está reclamando, que o professor não explica direito a lição, que ele está brigando com a criança, e eu fiquei muito chateado com aquilo. E eu peguei o telefone, como é uma criança de transporte, a mãe não me conhece, né? Eu entrei em contato ali com a mãe e falei, não, mãe, isso aí não procede. Primeiro, porque assim, quando acontece alguma coisa, que a criança está precisando de uma orientação, eu coloco na agenda, eu falo com os pais, eu falo, olha, precisa conversar com a criança a respeito disso. Eu falei assim, não, seu filho acabou de entrar, eu não tenho esse contato maior, ele não faz bagunça, eu não chamo atenção. Quanto a essa questão de lição, as crianças têm muito aquela questão de que lição, perdão, nossa, deixa eu ver se eu desalinhei a câmera aqui. Não, eu bati o pé aqui. A criança tem muito aquela coisa assim de que lição é papel. E eu falei, não, a educação infantil ela trabalha com a ludicidade. É muito raro a gente dar atividades em papel para a criança. A gente nem pode estar fazendo essas atividades constantes assim no papel. A gente tem que trabalhar muito com histórias, com roda de conversa, com música. E fui explicando para a mãe. E eu falei, nesse mês, inclusive, nós estamos aqui no mês de junho, eu falei, a gente está trabalhando muito com a temática da festa junina. A gente vai ter festa junina no final do mês. Então a gente está trabalhando com bandeirinhas para enfeitar a escola, estamos confeccionando nossos instrumentos para apresentação, instrumentos ali de papel, de papelão, né, que a gente está fazendo, estamos trabalhando muito esse tema junino, fazendo ensaios para nossa dança. Então assim, eu falei, já tem um tempinho que eu não estou dando atividades em papel, então não procede. Ela, mas é que ele chora que ele não quer vir para a escola, que o professor briga com ele. Eu falei, não, o que acontece, essas questões desses aplicativos, com desenhos e joguinhos e vídeos ao alcance da criança, onde ela tem um poder grande ali de escolha sobre o que ela quer fazer, o conforto dela é muito grande. Ela pode comer o que ela quer na hora que ela quer em casa, pode assistir o que ela quer, ela faz o que ela quer. O conforto em casa está muito grande. Gente, eu tenho feito muitas aulas, inclusive no meu outro canal, do Papo Político Pedagógico. O conforto da criança está tão grande em casa que ela não quer ir para a escola. Você pode dar a verdadeira aula show. Vou aqui fazer minha segunda indicação, que é o livro A Terapia em Sala de Aula. Eu esqueci o nome agora da autora, mas é A Terapia em Sala de Aula, que é um livro que mostra assim sobre as famosas aulas shows, né, que alguns professores dão. Mas você consegue fazer isso todo dia? Não. Você não consegue trazer uma novidade todo dia. Você tenta dar a melhor aula do mundo, mas você não consegue entreter a criança todo dia. Por quê? Porque o mundo hoje ele é movido a novidades, gente, tudo que é novidade. Então, uma coisa que deixa de ser novidade ali já perde a graça. Então, a gente meio que se mata ali todos os dias para tentar entreter a criança de tudo que é jeito, faz roda de conversa, trabalha com dança, trabalha com música, trabalha com história, trabalha lá no parque, trabalha no jardim da escola, mas tudo chega uma hora que a criança perdeu aquela novidade, aquele senso de novidade, a criança se desinteressa e ela quer ir para casa. Então, não é assim falar, o professor tem que
como fala, reestruturar o plano de aula dele. A gente reestrutura esse plano de aula todos os dias. E mesmo assim é difícil, porque a gente está vivendo uma guerra muito injusta ali com a internet hoje. É tudo muito prático, gente. Eu lembro quando eu era criança, eu e minha irmã ficava esperando das 5 horas da tarde pra gente assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão. E hoje não é assim, meu. O cara quer assistir, quer assistir o desenho do tal. Ele vai lá, pumba. Ou tem no Netflix, ou tem na HBO, ou tem na Disney, ou tem no Netflix, ou tem no YouTube. Gente, é tudo no clique ali na hora que ele quer. Entende? Se ele não quiser terminar agora o desenho, ele termina daqui a pouco, porque o desenho tá parado aonde ele parou de assistir. Ele vai continuar da onde ele parou. Então, assim, essa comodidade está muito grande. E isso está fazendo com que a criança não queira estar na escola, o jovem não queira estar na escola. E é muito injusto, às vezes, colocar aqui que a escola tem obrigação. A escola tem, sim, essa obrigação de reestruturar todo o seu plano de aula, todo o seu planejamento para trazer esse interesse. Mas, gente, é uma guerra, porque tudo que é legal hoje, amanhã deixa de ser legal porque já não é mais novidade. Então é muito difícil. E aí você pega na internet, por exemplo, esses youtubers, quantos youtubers tem na internet? Cada um com uma ideia diferente, com um assunto diferente, com uma atividade diferente. Não tem como guerrear com essas pessoas, gente. É uma batalha perdida, porque a gente na sala de aula é sozinho. Então, por mais que a gente tenha criatividade ali, a criança meio que não quer ir para a escola. E muitas vezes aí as famílias jogam em cima do professor, que nem a mãe questionando. E eu falei, não, mãe, não quero vir para a escola porque em casa o conforto é maior. Se tiver problema, você pode ter certeza que eu vou colocar na agenda. Falei, mamãe, vem aqui conhecer o professor, né? O professor aqui não é uma pessoa má, já tem aqui 2 décadas aí como educador em sala de aula, sempre com crianças. Então vem conhecer o professor, né? Porque a criança ela começa a inventar, e você nem pode usar esse termo para as famílias, mas ela começa a inventar situações. Eu tô com dor, eu tô doente. Ontem teve uma situação em que um familiar levou a criança para minha escola, para minha sala, doente, porque falou, ele tá achando que não queria vir para a escola, mas é que ele meio que não quer vir, viu? Aí ele tava falando que tava com dor, e a criança realmente não estava bem, e a criança acabou vomitando ali, e a gente precisou ligar para a família. Então, você vê que é tão difícil que até a família, às vezes, ela não consegue interpretar, porque ela pensa que a criança não quer ir, porque todo dia a criança não quer ir, quando a criança realmente está doente, a família não acredita e manda a criança doente para a escola, a criança acaba passando mal, tá? Então, assim, não dá para a escola exigir que o aluno queira ir, que ele esteja ansioso ali, mas também existe um pouquinho aí dessa injustiça em relação à escola, porque por mais que a gente diversifique, a novidade acabou, a criança perde o estímulo, a criança e o jovem. Mas aqui está falando sobre realmente essa questão da criança não ter muito ânimo. Vamos focar aqui mais ou menos no texto. A criança não ter muito ânimo para estudar. Por quê? Porque em casa, ao contrário aí dessa questão de ter toda essa comodidade, tem crianças que às vezes em casa saiu com fome e ele entra na sala de aula esperando a hora da refeição. Ele saiu da refeição, ele fica pensando, que hora eu vou comer de novo? Porque quando eu chegar em casa não tem. Então muitas vezes também pode acontecer isso, né? Dele não conseguir se concentrar porque ele está numa situação difícil. Ou até mesmo o pai, a mãe cometeu ali, um irmão cometeu ali algum delito, e aí o pai, a mãe já foi preso algumas vezes, e a criança vai para a escola com aquela mente, será que se eu voltar para casa a polícia já levou meu pai de novo? Então muitas vezes, meu pai está desempregado, será que ele arrumou um emprego? Puxa, o dono da casa foi lá falar que o meu pai não pagou o aluguel, será que quando chegar lá as nossas coisas vão estar na rua? Então muitas vezes a criança também trabalha, vai para a escola com essa pressão na cabeça, carregando essa preocupação e não consegue se concentrar. Por isso a escola precisa conhecer o seu público. O professor tem que conhecer as suas crianças, as suas vivências, para também não cobrar da criança uma coisa que às vezes a criança não está ali com condições para estar executando, se concentrando na escola, executando uma tarefa quando ela está com uma preocupação muito maior. Tá? Então toda essa sensibilidade aí é necessária por parte da escola e dos educadores. Aqui, a democracia em relação à escola obrigatória não pode ser tomada como a liberdade de escolha dos indivíduos. Ainda mais se sabemos das implicações sociais ulteriores dos resultados escolares e, sobretudo, conhecendo as altas e persistentes taxas de reprovação e abandono escolares em todas as séries do ensino fundamental. Essa tarefa se adensa se considerarmos a questão democrática como ponderou Cânfora, ou Canfora, né? Não sei. Olha aqui a citação. O fato é que precisamente por não ser uma forma, por não existir um tipo de constituição, ou não ser uma forma, acho, né?
por não ser um tipo de constituição, é que a democracia pode existir ou existir apenas em parte e não existir de todo, ou então voltar a afirmar-se no âmbito das mais diferentes formas político-constitucionais. Então esse trecho aqui, ó, ele acaba falando um pouquinho mais daquilo que a gente falou. A democracia, ela acaba sendo trabalhada em partes. Por quê? Porque primeiro ela fala assim que é direito de todos, o acesso, a permanência, os estudos, né, ao direito. Só que muitas vezes não dá as mesmas condições. Como eu falei, por questões aí sociais, por questões econômicas, por questões aí de descaso de tudo que é tipo, ou dos colegas, ou das famílias, ou a escola que trabalha com uma estrutura, por exemplo, que não abrange todo mundo, né? Então, a democracia acaba sendo trabalhada em partes aqui, né? Aquela que, por fim, aliás, no estado atual das coisas, levou a melhor foi a liberdade. A liberdade está a derrotar a democracia. A liberdade, entenda-se, não de todos, mas daqueles que na corrida são mais fortes, nações, regiões, indivíduos, né? A liberdade reivindicada por Benjamin Constant com o significativo apólogo da riqueza que é mais forte do que os governos. Então, assim, gente, a lei do ouro, né? A regra do ouro ali. Então, fala sobre a questão da liberdade. Vou dar um exemplo político aqui, para vocês entenderem. Anos atrás, acontecia assim, quem ganhava as eleições? Para vereador, prefeito, quem quer que seja, as pessoas que tinham mais dinheiro. Aí o pessoal mudou e falou assim, não, agora a gente vai trabalhar por quociente de voto, para dar condições aí aos menores ganhar também. Aí o que acontecia? Quem tinha dinheiro metia propaganda até não poder mais. Aquele que não tinha dinheiro, ele não tinha verba, fazia ali uns panfletinhos, entregava na rua, acabava que a coisa não mudou. Aí entrou uma lei e falou assim, olha, não pode mais fazer aqueles outdoor do tamanho de um prédio com a foto do candidato, porque é desigual, porque tem um candidato que não pode comprar um outdoor desse tamanho e nem pagar pelo espaço, certo? Aí, antes disso, ainda proibiram as pinturas em muro, não pode, né, você pintar um muro ali, mesmo com autorização do dono. Por quê? Porque acaba ficando desigual. Os que tinham dinheiro, ia lá, chegava, pagava as pessoas, pintava os muros da cidade todinho, e aquele que não tinha dinheiro, ele não conseguia fazer propaganda. Aí sim, veio a proibição das placas grandes, esses anúncios, tudo, né? Talvez tenha vindo junto. Aí o que aconteceu? Eu lembro, não me lembro ao certo, acho que foi 2008, se eu não me engano. Teve uma candidatura ali, uma eleição, e aí o que aconteceu? Gente, candidato a 2008, por aí, não lembro ao certo aí qual era o ano. Aí um candidato a prefeito, o que ele fazia? Só podia ter anúncio de no máximo 1 metro quadrado. Então tinha que ter 1 metro ali. Teve um candidato que ele tinha tanto dinheiro que o cara fez. O cara fechou, acho que uns 20 metros. Acho que ele fechou uns 5 metros de altura por 10 de comprimento, assim. Ele fechou assim um negócio gigantesco, com um monte de foto dele de 1 metro. Então, não tinha a foto dele gigante, mas tinha ali, ó, ele, tipo, vários quadrados, formou um quadrado gigante. Você via vários rostos pequenos dele, mas, cara, a mensagem dele estava em todo lugar. Aí o cara vinha, ele ia colocar cartazes, assim, aquelas coisas, ele tinha 30 cartazes. Então, você só via o rosto dele. Por mais que tivesse pequeno, para onde você olhava, estava o rosto dele. Tem como competir? Não tem. Então, gente, esse exemplo que eu quis dar aqui, em cima do trecho que a gente leu, eu coloquei um exemplo político para vocês conseguirem entender um pouquinho. Vocês veem, não adianta você falar assim, você querer colocar leis para igualar as coisas, gente, se as condições, por exemplo, financeira, ela determina um abismo, assim, ela determina uma hierarquia vertical que ela traz a desigualdade da mesma forma, né? Que nem aqui tá falando, né, a questão da riqueza. Você vê, uma pessoa que tem dinheiro, ele mesmo compra o governo, ele compra. Uma pessoa que chega assim, por exemplo, chega numa escola, e aí tem um grupo ali, tem que aceitar, mas eu quero meu filho em tal sala, tal. Aí ele vai ali e faz umas doações para a escola, brinquedos, biblioteca, vídeos, uma TV para a sala de vídeo, faz doações, a escola vai lá, o que ela faz? Afrouxa, ela deixa aquele pai fazer o que ele quer na escola. Tem filmes, tem livros, tem um monte de coisa que mostra esse tipo de situação, tá? Então tá falando aqui um pouquinho sobre a regra do ouro, né? Que acaba aí que a liberdade, não de todos, mas a liberdade daqueles que podem mais, ela acaba sendo privilegiada nessa questão aqui, com essa falha democrática na educação. É preciso atentar
que admitir a obrigatoriedade escolar pode-se fazer acompanhado do argumento que responsabiliza o aluno, em última instância, pelos resultados escolares, que tem consequências decisivas, a qual não teria sido negada a possibilidade de acesso à escola. Então, deixa eu só cortar aqui. Então, assim, aqui está falando sobre as instituições de ensino, o governo colocar aí na lei que, olha, é obrigatório estar na escola. Aí, tipo assim, a mesma coisa que acontece com aquela questão, eu falei nas outras aulas aí da menina que engravida, né? Ela engravida, ela tem um bebê, ela não tem ninguém para cuidar, ela não pode levar o bebê para a escola para amamentá-lo, mas também não pode se ausentar da aula para amamentá-lo em casa. E nisso, o que acontece? Ela começa a ter muitas faltas, né? E aí daqui a pouco o pessoal vai lá e joga nas costas dela e fala assim, você reprovou porque você não veio para a escola estava aqui, você que não veio. Mas eu tive bebê. Mas aí não é problema nosso. Então é mais ou menos isso. A mesma coisa acontece aqui. Obriga o jovem a estar na escola, o jovem muitas vezes não tem condições emocionais, psicológicas, não tem uma condição financeira, não tem uma condição de logística para chegar até a escola, mas a escola está ali, você não veio porque não quis, a escola estava aqui te esperando. Mais ou menos isso que fala, tá? Continuando. De onde sairá e por mérito disputará os melhores lugares na hierarquia social. Historicamente, no ideário liberal, essa posição ao combater os privilégios das condições de nascimento e alongar a obrigatoriedade com o consequente aumento de oportunidades, foi empregada no intuito de aumentar a coesão social em torno de um contrato social pelo qual os perdedores e ganhadores devem reconhecer a justeza das regras e dos resultados. Nesses termos, as obrigatoriedades se restringiria à igualdade de oportunidades. Então, assim, eu dou a vaga, aí, claro, aquele que tem mais condições, ele vai conseguir sair na frente, e aquele que não conseguiu chegar, ele vai ter que reconhecer que ele não chegou por mérito dele, falta de mérito dele, porque assim, a escola estava aqui, a matéria foi passada para todos, mas como eu falei, tem condições, tem aquela criança que sai de casa com um cafezinho tomado, um ovo maltine, né? E tem aquele que realmente sai de casa sem um café, que ele está preocupado com a comida, tem aquele que sai de casa, o pai sai ali, eu ia falar terno e gravata, mas muitas vezes hoje tem muitos pais aí que ganham muito bem sem colocar um terno e gravata, né? Tem ali seu emprego fixo, sua mãe tem seu emprego também, ele tem computadores, internet, ele tem tudo ali, tem uma vida extremamente boa, então ele chega para a escola e ele consegue absorver tudo. E tem aquele que não sabe se vai chegar em casa e as coisas dele ainda vão estar em casa, se o papai e a mamãe vai estar lá, como eu expliquei agora há pouco, né? Se o papai ainda vai estar com emprego, se vai ter uma comidinha na mesa. Então assim, gente, é jogar aqui, ele tem que reconhecer que ele fracassou porque ele não estudou, mas as condições ali eram bem diferentes, né? Assim, a democratização da escola, numa perspectiva que ultrapasse esse ideário, exige observar a obrigatoriedade em todas as suas implicações, para evitar que, mesmo quando da ampliação de sua duração, seja transformada em mecanismo de produção de uma elite. O compromisso com a igualdade de oportunidades não acarreta, nem lógica, nem politicamente, compromisso com a igualdade de resultados. Cara, vocês viram aí o reforço do que eu falei. Que deve ser o grande objetivo de uma escola, que se impõe como necessária socialmente. A igualdade de resultados, compreendida como uma tarefa democrática, significa a possibilidade de que todas as crianças ascendam a patamares considerados indispensáveis para a vida da nação. Trata-se de radicalizar a democracia. Não sei falar esse nome aqui, mas Crowley, aliás, evidencia que a consolidação da escola tem sido pródiga em se afastar da democratização dos resultados e às vezes sem garantir aquela das oportunidades. Quando fala assim, ser sido pródiga, ou seja, cometeu um erro e volta a cometer um erro de novo, volta assim, se afastando da democratização mais uma vez, colocando ali formatos de democratização que não gera o resultado esperado, tá? Coloca ali a oportunidade, mas não dá condições. Nesse cenário, pode-se adendar, a obrigatoriedade escolar tem como variante o inatismo, que confere a certos indivíduos capacidades intelectuais agora ficou difícil, a priorísticas e superiores, cuja defesa da escola seria para identificar tais indivíduos e dar-lhes condições de potencializar essas capacidades herdadas. Gould, ao se contrapor a tal vertente, explica como floresceu, sobretudo nos Estados Unidos da América, não só uma fundamentação biologista, como também as práticas psicométricas, destacadamente
as desenvolvidas para medir o quociente de inteligência e suas conhecidas justificativas para as diferenças sociais entre indivíduos. Então, assim, aqui está falando sobre a questão, assim, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, né? Tem muito professor que ele costuma falar assim, mas se você puxar a sala vai. Você não pode ficar segurando a sala por causa de 1, 2 alunos. Meu, é exatamente o contrário. Em primeiro lugar, não é 1, 2 alunos. Se você tem uma sala de 30, 35 alunos, você tem no máximo 6 ou 8 alunos que realmente estão pedindo mais e mais e mais. Fora isso, você tem um restante da sala que tem dificuldades. E desse restante, tem uns que tem muita dificuldade. Não é que você tem que segurar a sala inteira por causa daqueles que realmente não progridem. Mas você tem que procurar trabalhar ali dentro de uma vertente, gente, que abranja todos os alunos. Aquele que sabe mais, ele está dentro da faixa etária dele, então ele está aprendendo dentro da faixa etária dele. Mas se você forçar, ele aprende mais. Concordo, só que não adianta você ter um X-Men ali dentro da sua sala, e aí você ter uns demais que não conseguem nem o básico daquilo que eles precisariam. Então aquele que está ali, fera, ele está fera, mas ele está dentro do conteúdo que ele deveria aprender. Ninguém está prejudicando ele. Não adianta você querer correr com esse aluno, botar ele para ler, botar ele para resolver equação aos 5 anos de idade e você ter o restante da sala com dificuldade e você começar a rotular o restante da sala. Eu sempre falo, eu procuro basear minhas turmas, gente, naquele que sabe menos. Então você trabalha, também não pode segurar a sala, se ele não aprende, você tem que dar uns reforços para ele, de repente colocar ele até num AEE para ter um reforço maior, para ver onde está a dificuldade dele, como que ele pode progredir, mas você não pode segurar, manter esse aluno ali jogado de lado, marginalizado, ter boa parte da sala. Por quê? Porque você tem meia dúzia de X-Men ali que te dá orgulho em ser professor, porque ele é mega, hiper, ultra inteligente, você vai forçar, adiantar um monte de conteúdo com ele e deixar o resto da sala para trás, tá? Você tem que sempre basear naqueles que sabem menos, porque eles sabem menos, mas eles estão aprendendo aquilo que eles deveriam. E o famoso X-Men ali que sabe tudo, ele está aprendendo também aquilo que ele precisa aprender. Dá para ele aprender mais? Dá, mas se o resto da sala não vai, não tem por que você querer correr. Tá? Abranger aí para chegar no final do ano você ter 4, 6, 8 alunos ali fera, pronto para o Enem aos 5 anos de idade e o restante da sala não conseguiu atingir nem os objetivos. Tá? Então você sempre tem que procurar equilibrar a sala por aquele que sabe menos e não por aquele que sabe mais. Que é o que acontece aqui que está falando nesse trecho aqui, tá? As escolas aí ficam puxando, fazendo testes. Ou tem uns alunos ali que são feras, tal. Os demais não sabem nada. Não, você não pode medir a coisa pelo que sabe mais, e sempre pelo que sabe menos. Vamos ver até onde vai esse texto aqui, galerinha. Porque esse tema, se ele for muito grande, a gente vai dar uma cortada para a aula não ficar muito grande, tá? Tá, tem um aqui. Então ele vai acabar já. Vamos dar sequência aqui que ele já está acabando. Para aprender as linhas de força sociais que atravessam esse processo, agregue-se que a defesa de uma escola inclusiva é apontada por Afonso como palco de tensões ao salientar que, historicamente, ela integrou projetos sociais antagônicos, que por parte daqueles que enfeixam na lógica de mercado, que por parte daqueles que a veem como um espaço de desenvolvimento de direitos que parecem ser negados quando se verifica que perto de 25% dos alunos do fundamental não são promovidos à série seguinte. Aqui está falando de série, como a gente hoje trabalha com ciclos, né? E aí não tem mesmo, na rede pública praticamente não tem a questão da repetição, da retenção de alunos, né? Mas aqui está falando aqui sobre que essas escolas inclusivas que o pessoal está colocando, ela tem causado aí muitas tensões, tem causado muitos conflitos ali, porque elas sempre colocam as coisas naquela lógica que, tem que trabalhar de acordo com o potencial dos alunos, né? E aí ignora aqueles alunos que de repente não alcançam. Aqui está usando 25%, eu troco, cara, eu coloco 75% que acaba não alcançando grande parte dos objetivos e 25% que acaba alcançando. Não vale a minha opinião, mas assim, na minha prática aqui, eu troco isso daí. Na verdade, 25% acaba alcançando. Por quê? Nossa, professor, então todo ano a sua turma, mais da metade da sua turma não alcança? É aquilo que eu falo, acaba alcançando por quê? Porque eu trabalho baseado no que sabe menos. Então, assim, não adianta você ter professores que falam assim, a minha turma, a maioria sabe ler, a maioria sabe escrever, a maioria isso, tudo. Então você começou a puxar a turma para coisas que era do ano seguinte.
e você quis acelerar essa turma. Só que aí você não considerou aqueles alunos, no caso, os 25%, que não aprendeu nem aquilo que ele deveria. Então você fica todo orgulhoso ali colocando coisas. Ele sabe além daquilo que ele deveria. Só que, cara, como o básico ali, teve aluno que não passou. Se você tivesse trabalhado aquilo que você tem que trabalhar, aquele outro, talvez ele não soubesse ler, mas tá bom, ele aprendeu ano que vem. Não era para aprender esse ano mesmo. Então, assim, o teu aluno não teria aprendido além do que deve, mas os outros teriam acompanhado e toda a sala teria terminado ali de uma forma positiva, tá? Nesse quadro, Perrenot, se for assim que fala, situa o desafio democrático ao sustentar que o importante na democratização do ensino não é fazer como se cada um houvesse aprendido, mas permitir a cada um aprender. Quando não se consegue isso, a solução não é esconder a cabeça na areia, mas reconhecer um fracasso que é, primeiramente, o da escola para melhor, retomar o trabalho. Aí está a verdadeira clivagem, frente às desigualdades. A gente vai continuar lá em cima, mas eu vou só dar uma coisa aqui. Então aqui está falando assim, o importante na democratização do ensino não é fazer como se cada um tivesse aprendido, ou seja assim, a gente vai tocando, o que vai ficando para trás a gente deixa para trás. Não, nós somos o quê? Dentro da escola uma irmandade, todos andam juntos, tá? Então você tem que permitir que cada um aprenda e não simplesmente sair metendo louco aí, valorizando aquele que aprende fácil e o que não aprende a gente deixa para trás. Meu Deus, vou ter que descer aqui para dar sequência no texto. Aí está a verdadeira clivagem frente às desigualdades de aquisição e de níveis escolares. Devidamente constatados, uns baixam os braços e invocam a fatalidade e os limites da natureza humana. Outros buscam novas estratégias. Então tem assim aqueles professores ali, ou entidades escolares que vão buscar novas estratégias. Tem aquele que vai cruzar os braços e falar assim, não posso fazer nada, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Estratégias que, sem ignorar as forças que conformam a sociedade, favoreçam práticas pedagógicas que superem o direito de acesso à escola e comprometam-se com que todos os alunos tenham o máximo de aproveitamento, tensionando o credo liberal de que todos têm o direito de almejar o sucesso, mas não de consegui-lo. Então, olha só que legal esse último parágrafo aqui do nosso título. A gente precisa criar estratégias, tá, que favoreçam práticas pedagógicas que superem esse direito de acesso à escola, ou seja, assim, não basta ter o direito de acesso, como a gente está falando, mas que tem que haver o comprometimento para que todos os alunos eles tenham o máximo de aproveitamento, tá? Então sempre buscar o aproveitamento de todos, não simplesmente garantir o acesso e largar todo mundo ali, tá? E quebrando aí essa coisa que existe aí de que todos têm o direito de almejar o sucesso, porém o resultado é para poucos, né? Tipo, eu não tenho culpa se você é pobre e não tem condições de se concentrar na sala de aula. Não, a gente tem que quebrar esse paradigma e realmente trabalhar ali garantindo o resultado positivo para todos, tá bom? Pessoal, aqui nós vamos entrar num outro título, que é os ciclos e o tensionamento da seriação, mas isso aí vai ficar para a próxima aula, tá? Essa aula aqui já está um pouquinho extensa e também pra gente procurar trabalhar um tema, não quebrar o tema no meio aí de uma aula para outra, tá bom? Não deixa de se inscrever, de dar aquela curtida, de compartilhar com os amigos aí para dar uma força pro canal também, para incentivar a gente a continuar contribuindo com vocês, tá bom? Então, gente, um abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.